Então, pessoal, espero que todos tenham se saído muito bem na prova. A prova foi uma prova de um nível, de um grau de dificuldade média. Foi uma prova que apresentou uma distribuição dos assuntos já esperada. Na parte de história geral, nós tínhamos uma pergunta de história antiga, uma pergunta de história moderna, duas perguntas de história contemporânea. Portanto, não apareceu nenhuma questão de medieval. Fica aí o lembrete que provavelmente para a segunda fase da Unicamp, muito possivelmente deva constar uma pergunta, pelo menos, de história medieval. E na parte de história do Brasil, pode-se dizer o mesmo, uma boa distribuição, uma pergunta de história de Brasil colonial, uma pergunta de história do Brasil monárquico e uma pergunta de história do Brasil republicano. Havia ainda uma questão de, podemos considerar a história da América, em que havia ali um diálogo entre a questão da escravidão nos Estados Unidos e no Brasil. Era uma pergunta bem inteligente, uma pergunta tranquila de se fazer. Há uma questão que poderia ser considerada como uma questão de filosofia, que é a questão número 9, mas também relativamente tranquila de ser resolvida. Portanto, uma distribuição de 4 questões de história geral, praticamente metade da prova, 3 questões de história do Brasil, uma questão de história da América, em torno de 8 questões de história. Eu acredito que com o trabalho que fizemos ao longo do ano, todos tinham condições de ter se saído bem nessa primeira fase da prova da Unicamp. Espero que todos estejam satisfeitos com o desempenho na prova. Nos encontramos aí durante a semana e continuamos juntos para prepará-los aí para a segunda fase agora da Unicamp e os demais exames que virão. Obrigado.